Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi isso aí que aconteceu. A anistia está pautada. A desgraça está feita. Agora vamos ver o que vai dar nisso. Vamos ver aqui. Essa matéria aqui no SBT é muito boa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, parlamentares da oposição intensificaram as articulações para emplacar o projeto da anistia no Congresso. A oposição afirma ter amplo apoio para a anistia. Isso aí, detalhe, isso aí, eles têm pressa de votar, né? Eles votam rapidinho. Agora tem projetos lá do governo que estão lá parados, né? Projeto que isenta até quem ganha até 5 salários mínimos. Esses projetos estão todos eles parados, né? Mais de 5 projetos do governo de importância relevante para o povo, estão todos eles pautados. E eles estão preocupados com o quê? Com a anistia. Com a anistia para o Bolsonaro, né? E a intenção deles é livrar o Bolsonaro de ser preso. Então, a principal fonte deles é essa, o objetivo deles é esse. E isso eles param tudo. São a maioria, né? O povo votou neles, né? 2022, o Congresso teve ampla votação, o PL, essa turma toda teve uma expressiva votação. Então eles têm a maioria. Aí consegue articular ali com o Centrão, consegue ainda, mas foram 311 deputados que votaram a favor agora nessa madrugada aí de noite e aprovaram a pauta da anistia, sem projeto ainda. Eles ainda vão articular o projeto aqui para ver quem tem direito à anistia, né? E vão votar na semana que vem. Mas vamos ver aí. Na Câmara e pressiona pela votação imediata do projeto. Nós temos a maioria, temos 290 votos de parlamentares, temos a maioria dos líderes do Congresso que já estão falando que precisamos enfrentar essa matéria. A gente acredita que terça-feira poderemos votar a urgência e na própria terça ou na quarta-feira o mérito. Isso, eles têm uma pressa danada. Isso aí com eles mesmo. Agora você fazer para votar isso aí. Já os governistas avaliam que, mesmo que seja aprovada pelos deputados, a proposta vai ser barrada adiante. Se passar na Câmara, o Senado rejeita. Se passar no Senado, tem o veto do presidente Lula. Pode até derrubar o veto e vai ter ainda uma ação de inconstitucionalidade. Não é? Volta, é aquilo que eu estou falando. Volta, passou. O Senado vai ser difícil passar. Mas passou pelo Senado. Aí vai lá para o presidente da República, o Lula, veta. Volta para o Congresso. Aí é aprovado de novo, vamos supor. Vai cair na mão, no colinho lá do Superior Tribunal Federal. Eles vão analisar inconstitucionalidade dessa anistia. Tanto da anistia como a da blindagem lá, da PEC da blindagem também. STF. Enquanto o presidente Lula mantém o silêncio em público, nos bastidores o governo busca reforçar um posicionamento para os partidos aliados. A mensagem é clara: quem defender a anistia poderá perder cargos e espaços no executivo. A ordem é barrar o tema logo no início e elevar o custo político dos parlamentares que apoiarem o projeto. Além de ser inconstitucional, é quase um ultraje. Quem estiver no governo do presidente Lula, seja no parlamento, e votar contra, é brincadeira, né? O cara é do governo e vai votar a favor de uma anistia, cara. É o fim da picada, né, cara? É o fim da picada. Como teve deputado aí do PT que votou a favor da PEC da blindagem. Na primeira votação foram 12, depois caiu para 8, já na segunda, né? Então, essa rapaziada aí que votou a favor da PEC da blindagem tem que ser respeitada, tem que ser ir lá ver por que eles votaram dessa maneira. seja compondo o governo do presidente Lula e defender esse projeto, é incompatível. Não tem espaço para defender essa infâmia e está no governo do presidente Lula. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre já indicou que o projeto não deve prosperar. Mesmo assim, aliados de Jair Bolsonaro insistem na anistia plena e rejeitam qualquer solução. Eles estão desesperados, né, cara? Eles estão que nem a pessoa que está morrendo afogada. A pessoa, quando está morrendo afogada, ela se agarra em qualquer coisa para ela não afundar. Quanto mais você se debater, mais você vai afundar, né? Então ela vai se debater. Se ela pegar uma pessoa que está ali do lado, que a pessoa que está flutuando, ela vai carregar a pessoa junto. Eles estão assim nessa situação, cara. A situação do Bolsonaro é essa, está morrendo afogado, todos eles. Intermediária. Não tem outra alternativa ao Congresso Nacional que não optar pela anistia.
Não tem meio termo, né? Você não tem meia anistia. Ou você concede a anistia para, como escolha política, para encarar essa situação, essa anomalia que nós temos nesse processo, ou então não há outro caminho. Esta semana, durante o julgamento da trama eles não querem aprovar a anistia só para aqueles caras aqueles velhinhos e aquelas velhinhas que quebraram tudo lá no dia 8 de janeiro. Só para aqueles velhinhos, para aquelas velhinhas que quebraram tudo, que viraram de cabeça para baixo carros da polícia, que tiraram os soldados de cima dos cavalos, que quebraram a vidraçaria, quebraram tudo lá dentro do Superior Tribunal Federal, quebraram no Congresso. Esses velhinhos, não, só para eles não. Tem que incluir o Bolsonaro, senão não serve. Pista no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino destacou que crimes contra a democracia não são passíveis de anistia. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Ainda bem que existem pessoas assim, né? Como o Dino, como Alexandre de Moraes. Ainda bem que nós temos eles aí no Superior Tribunal Federal. Senão a gente estava ferrado, meu amigo. A gente estava ferrado. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não nos cabe esse juízo, mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Vamos ver aqui o Lindenberg Farias falando a respeito da anistia. Ele estava feliz da vida. Imagina a felicidade. Vamos ver aqui. Que é uma vergonha aprovar o anistia e o presidente Hugo Mota tem coragem de vir falar de pacificação. Não nos trata como idiotas. A gente sabe que é um golpe continuado. Essa turma bolsonarista que é pacificação foi a Operação Punhal Verde e Amarelo. Isso é uma vergonha que está acontecendo aqui. Depois o 8 de janeiro, depois a escalada do Eduardo. Vergonha que está acontecendo aqui. Depois Cara, isso é uma vergonha mesmo, cara. O país foi julgado, condenado, e agora os caras querem anistia. Os caras tentaram matar o Lula, tentaram matar o Alexandre de Moraes, tentaram matar o Alckmin. Cara, não tem perdão, é anistia. É anistia para todo mundo, é sem anistia. Eu tô me confundindo. É sem anistia para todo mundo. Sem anistia. Bicho, se der anistia, eu vou invadir aqui o banco também, vou quebrar tudo. Porque eu tô sem saldo, vou lá invadir o banco, vou quebrar tudo. Pô, e depois eu vou pedir anistia, tá bom? Tá legal? Tá valendo? 8 de janeiro, depois a escalada do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso aqui é uma vergonha. O nome disso é rendição do parlamento. Isso aqui não é pacificação. Isso aqui é rendição. Agora, isso aqui não vai à frente, porque é inconstitucional, completamente inconstitucional. O Supremo já disse isso. Agora, se alguém acha que essa turma vai ter força de entregar algum texto de conciliação, tire o cavalinho da chuva. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Olha, pessoal, anistia! Vamos em frente, eu chamo você a entrar num grande movimento nas redes, nas ruas, para defender a democracia brasileira. Esse Bolsonaro vai ser preso, já foi condenado a... Tem que fazer. Esse canal aqui, eu tô começando agora esse canal, cara. Eu não sou jornalista, não sou escritor, não sou nada. Eu sou um cidadão comum como você. Não sou advogado, não sou nada. Eu sou uma pessoa indignada com a situação que o Brasil vive. Com essa situação que o Brasil vive. Então, aqui eu tô fazendo coro com eles, cara. Com eles porque é uma coisa absurda. É um absurdo tão grande que me revoltou, cara. 27 anos, não contem com o PT para revisar nenhuma pena dessa trama golpista do Bolsonaro e dos militares que deram o golpe. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: eles aqui para aprovar a urgência precisavam de 257 votos. Essa turma, quando se junta ao bolsonarismo para dar essa maioria, eles perderam completamente o controle, porque a base bolsonarista vai ditar o ritmo, até porque precisa de maioria simples apenas. É uma vergonha que acontece aqui no dia de hoje. E teve a PEC da blindagem.
Só tem uma coisa boa que o Davi Alcolumbre mandou para a CCJ, onde o presidente é o Otto Alencar, que disse que esse negócio de blindagem não ia andar. Mas é um dia vergonhoso desse parlamento aqui. Hoje não é dia de pacificação, foi dia de rendição do parlamento. É isso aí. Por que Alcolumbre decidiu criticar Eduardo Bolsonaro, mas só agora? Por que foi? Por que foi? Aliados do presidente do Senado relataram que 2 fatos pesaram para que ele fizesse seu desabafo. Citando nominalmente o filho do Jair Bolsonaro, o principal deles foi a fala do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que, aliás, por sinal, vou dar uma coisa aqui, ele só fala droga, né? Para não falar outra coisa. Ele só fala droga. O cara só abre a boca para falar. Ele mesmo admitiu que existiu o golpe. Mas, segundo ele, o golpe foi planejado, mas não foi executado. Então não há crime, né? Se o golpe fosse executado, teria crime. Mas se o golpe fosse executado, estava todo mundo preso. Quem é que ia julgar eles? Golpe executado. O Brasil estava em golpe. Não tinha mais STF, não tinha mais Congresso, não tinha nada. Era tudo fechado. Quem ia governar ia, com a mão de ferro, ia ser o Bolsonaro e seus aliados ali. Como é que alguém ia fazer alguma coisa? Então, segundo ele, teve planejamento de golpe, sim. Teve um relato dele na internet dizendo que sim. E ele disse, como não foi executado o golpe, não. Aqui no Brasil, ele ainda disse assim, aqui no Brasil é assim. Não teve. O cara planejou matar alguém, mas não matou, não é crime. Não é crime. Então, o Valdemar, o principal motivo que fez o nosso presidente do Senado a falar isso foi a fala do Valdemar da Costa Neto sobre obstruir os trabalhos da casa se uma anistia envolvendo o ex-presidente não fosse votada. A declaração foi dada por Valdemar aos sites da metrópole, encarada por Alcolumbre como mais uma ameaça dos bolsonaristas. Então ele se revoltou, né, e falou aquilo que o Bolsonaro estava tramando ali contra o seu próprio país, né? Foi as palavras dele de hoje aqui, do nosso presidente aí do Senado, Alcolumbre. E acho difícil ele pautar a anistia, mas se pautar, você já sabe o que pode acontecer, né? Toda hora estou pedindo calma, vamos manter o equilíbrio, as coisas estão muito tensas, está todo mundo ofendendo todo mundo, está todo mundo esticando, a gente precisa fortalecer as instituições. Não dá para eu ver todos os dias, e é a primeira vez que eu vou falar disso, e eu vou ter que falar agora a partir toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Cara, isso aí é brabo, né? O cara foi eleito deputado federal, um dos mais votados do Brasil, eu acho que foi o mais votado, né? Por São Paulo, e vai lá nos Estados Unidos ficar tramando contra o próprio país, buscando taxas e taxas e taxas. Formidável isso, cara. Isso eu nunca vi em país nenhum. Primeira vez aqui. É uma coisa inédita. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então eu vou me organizar agora para começar a responder todos os questionamentos, todas as perguntas, à altura, com muito respeito, com muita maturidade, porque se isso for certo, amigo, eu não sei mais o que é certo. E por outro lado, eu estou sabendo, eu estou achando que eu nasci no Brasil, doutora Margarete. E eu não sabia que eu tenho que dizer por aí na rua que o Brasil é dos brasileiros. Então eu estou achando que, como eu nasci em Macapá, Amapá, no Brasil, no estado da federação, eu estou achando que desde quando eu nasci eu sou brasileiro. E aí fica de um lado, como é cômodo agredir e dizer que o Brasil é dos brasileiros, e do outro lado fica um nos Estados Unidos dizendo que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, vai enviar novas sanções ao Brasil, ao parlamento, às autoridades. Vai enviar o F-35, vai invadir por avião e pelo mar, né? Se for necessário. As palavras do nosso deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos ver aqui o que ele falou a respeito da invasão norte-americana ao território nacional. Vamos lá. Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra
porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as... Ele defende muito a liberdade. Donald Trump defende muito a liberdade. Ele, inclusive, eu vou mostrar aqui uma matéria, a liberdade de expressão como está lá nos Estados Unidos. E Sem comentários, cara, não dá nem pra me falar, cara. Olha o tipo de democracia que está agora nos Estados Unidos, ó. Trump eleva a pressão contra a imprensa e ameaça cortar licenças de TV que os criticam. Quer dizer, ele prega democracia em outros países, mas no país dele, ele corta verba para quem for criticar ele. Ele não aceita crítica de lugar nenhum contra ele, né? Mas quer dar palpite na política de outros países, né? Aqui, ó. Ele defendeu a decisão da ABC de suspender indefinitivamente o programa do apresentador Jimmy Kimmel por causa de comentários sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk. Isso é algo que deve ser discutido para o licenciamento também. O presidente Donald Trump sugeriu que as emissoras de rádio e TV dos Estados Unidos deveriam ser submetidas a um exame minucioso de suas licenças, se o conteúdo delas for predominantemente crítico em relação a ele. Quer dizer, que não podem criticar ele, mas ele pode se meter e dizer que aqui no Brasil não é uma democracia, né? Que está todo mundo contra o Bolsonaro, que é uma perseguição ao Bolsonaro, né? Lá as pessoas não podem criticar ele. Não pode fazer manifestação, hein? Também não, hein? E é isso por hoje, pessoal. Se gostarem, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e compartilhem com aquele seu amigo bolsonarista. Vamos lá!